Maravilha. Então, boa noite a todos. Um prazer estarmos juntos mais uma sexta-feira. Eu vou compartilhar a tela aqui. Na semana passada eu não pude participar porque estava ocupado com a mudança, algumas coisas, e, enfim, não consegui participar. Vitor, Mas, oi, o seu som não está legal. O que pode estar ocorrendo? talvez seja do fone, não sei como está o som. Melhorou? Um Acho que pouquinho. agora melhorou um pouco, sim. Então, talvez seja do fone de ouvido. Não sei. Não tem como você fazer sem o fone? Pior que não, porque aí ele fica dando retorno aqui no computador, aí fica chiando. Ah, entendi. Esse que é o problema. Se eu falar um pouquinho mais alto assim, vocês me ouvem? Dá para entender? Isso, fala um pouquinho Pra mais alto. mim tá ótimo. Tá certo, então. Então, eu vou falar um pouco mais alto. Eu estou compartilhando a tela aqui e é a partir dessa, né, Marleninha, salvo engano, é isso mesmo, né? Vocês leram duas. Então, a partir dessa do Ferdinando Bertão. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho. Você quer comentar alguma coisa de como foi semana passada, Marlene? Não, assim, particularmente, não sei se alguém. Foi, assim, o estudo foi muito gostoso, proveitoso, sabe? Nós participamos bastante, né? E falou sobre a comunicação do príncipe Urã e Urã, né? Urã. Urã. É Urã mesmo, francês. E do Pascal Lavic. Esse príncipe conta, né? Bateu sempre na tecla do orgulho, que ele foi muito orgulhoso. E o Pascal Lavic, o que nós observamos sempre, não sei se os colegas depois querem falar, é da importância da oração. Todos eles batem nessa mesma tecla, sabe, Vitor? Que a oração ajuda bastante o espírito, seja ele orgulhoso, dessa forma, de tal forma. Não sei se os colegas querem acrescentar alguma coisa. Você fez um apanhado legal, é isso mesmo, Marleninha. Né? É isso mesmo. Perfeito, então. E não só esses dois, né? Mas esse também, o Ferdinando Bertin, ele vai mostrar que a prece é essencial também. Então, vai trazer de novo esse tema que é recorrente aí nas comunicações que a gente vem estudando. E nessa não vai ser diferente. Uma comunicação, inclusive, muito bela, daquelas que a gente se emociona no fim, porque sente a emoção do espírito que editou, né? Então, também voltando naquele aspecto de que, independente do nível evolutivo do espírito, ele pode sim dar belas comunicações, inclusive comunicações muito emocionantes e tocantes nos leitores, no caso nós. Eu vou pedir para o João fazer a leitura para nós, se ele puder. Por favor. Claro, posso sim. Meu som tá bom? Tá tudo certo, tá tudo certo. Ok, qualquer coisa vocês me avisam. Eu tô num ambiente um pouquinho diferente hoje, mas qualquer coisa vocês me avisam, tá? Ferdinand Beltin. Um médium do Havre evocou o espírito de uma pessoa de suas relações, que respondeu: quero comunicar-me, mas não consigo vencer o obstáculo entre nós. Sou forçado a deixar que se aproximem estes infelizes e sofredores. Logo depois, o médium transmite a seguinte comunicação espontânea: estou num terrível abismo. Ajudai-me, ó meu Deus. Quem me tirará desse abismo? Quem socorrerá com mãos piedosas o infeliz tragado pelas ondas? A noite é tão escura que tenho medo. Por toda parte, o marulho das vagas, e nem uma palavra amiga que me console e ajude neste momento supremo. Entretanto, esta noite profunda é bem a morte com seus horrores, e eu não quero morrer. Oh, meu Deus, não é a morte futura, é a passada. Estou separado para sempre dos que me são caros.
Vejo o meu corpo e o que há pouco senti era apenas a lembrança da angustiosa separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento. Orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. Essa, no entanto, a punição. Bem a presinto. Orai, eu vos suplico. Ó, o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas. Socorro! Tende piedade, não me repilais. Nós nos salvaremos sobre a... Nós nos salvaremos os dois sobre esta tábua. Ó, afogo-me. As águas vão tragar-me, sem que aos parentes reste o consolo de me tornarem a ver. Mas não, que vejo meu corpo a balançar-se pelas ondas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe, se pudesse imaginar o filho tão miserável como de fato é, pediria mais. Acredita, porém, que a causa da morte me santificou, o passado, e chora-me como mártir, e não como infeliz castigado. Ó, vós que o sabeis, sereis implacáveis? Não, por certo, intercedeis por mim. Aí, pode parar aí, pode parar. Muito interessante, muito interessante. Então, essa comunicação foi dada de uma maneira espontânea. Ô, João, só fecha o microfone, tá dando retorno. Aí, beleza, obrigado. Muito interessante porque essa comunicação foi espontânea, ou seja, o médium ele fez uma evocação de um espírito conhecido dele, e esse espírito ditou ali no começo, né? Olha, eu quero me comunicar, mas não consigo porque existem outros espíritos que precisam se comunicar e impedem com que eu faça esse processo. Então, eu tenho que deixar com que eles se comuniquem. E aí vem essa comunicação de um espírito desconhecido, né? O François Bertrand. Então, um desconhecido do médium, ele vem e dá essa comunicação espontânea, narrando os sofrimentos que ele vivia ali no momento após o seu desencarne. E o mais interessante é que a gente vê toda a descrição física que ele dá para os sofrimentos que ele passava. Então, ele sentia frio, ele tinha medo, e a gente percebe pela descrição dele que ele morreu afogado. Então, é interessante como ele vai narrando esses pontos, e principalmente como ele fala algo que é muito marcante, que ninguém pensava nele, né? Então ninguém orava por ele. Até aquele momento não havia tido nenhuma palavra de compaixão por ele, o que fez com que ele se sentisse ainda mais tristonho e etc. Né? E é interessante porque ao se comunicar, esses aspectos já vão se aliviando naturalmente, porque os bons cuidados que são compartilhados ali, e naturalmente ele foi levado até a reunião, até o encontro com um médium evocador, porque os espíritos sabiam, melhor do que ninguém, que essa reunião seria de muito bom proveito para o espírito que precisava naquele momento. Mas eu acho que é muito interessante toda essa descrição que ele faz, e principalmente esse final, né? E a gente percebe a humildade dele. Nesse aspecto a gente vai entender um pouco melhor mais para frente, mas é destacado a humildade que ele tem em ver que as pessoas o santificavam pela morte que ele teve, e ele percebia que não merecia morrer como um mártir de maneira alguma, ou com que as pessoas o enxergassem dessa maneira, porque ele não era um mártir. Né? Na verdade, ele era um castigado, uma pessoa que precisava passar por esse sofrimento, porque precisava evoluir alguns aspectos. E aqui ele deixa claro, né, como isso constrange ele, o incomoda, né? Porque ele sabia que não era um mártir, ele sabia que ele não se tornou um santo pelo fato de ter desencarnado, e etc. A gente vai entender melhor o porquê ele foi encarado como um mártir mais para frente. Enfim, aqui é basicamente a apresentação dele, né? Ele narra aqui esses aspectos. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, ele está pode pedindo falar, Vera. oração. Aqui ele continua pedindo oração, né? E aí ele fala que a mãe dele orou, mas que se ela soubesse, oraria mais ainda, né? De tudo que ele passou. Pode falar, Marlene. É isso que ele também me chamou a atenção, né, Verinha? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, um desencarne, às vezes, de um jovem, de uma maneira desregrada, né? Ou por vício, ou por outro tipo
E sim, que a gente que está de fora sabe que aquela morte não precisaria, às vezes, ter ocorrido naquele momento, né? Mas a mãe sempre olha e vê no filho aquela criatura santa, assim. E a gente, claro, vai respeitar, né? Porque é assim que a mãe vê. Mas a gente sabe que a trajetória não seria essa. E aí, ouvindo essa mensagem, né, do François Bertrand, você vê, era exatamente, ele fala, se a minha mãe soubesse o tanto que eu precisava, ela oraria mais. E eu não sou um santo, né? Nem as pessoas, às vezes, da religião católica acham que foi para o céu, isso. Mas não importa, né? O importante é o amor da mãe. A mãe vai orar e vai fazer bem para o filho, né? E é claro que ele vai continuar na trajetória e respondendo, talvez. Aqui, nesse caso, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas, mais uma vez, a oração, né? E oração de mãe, então, né, gente? Não tem conversa, né? É muito interessante, né? E a gente percebe já uma lucidez dele, né? Apesar dele estar passando por muito sofrimento, ele já percebia isso. E é interessante, pessoal, porque por mais que seja um espírito sofredor, a gente está estudando os espíritos sofredores, a gente já percebe esses aspectos virtuosos nele. Acho que o mais interessante desse estudo de casos, da segunda parte do livro, é perceber a diversidade de características de cada espírito. Então, não é aquilo, o espírito está classificado aqui como sofredor pelo tipo de comunicação que ele dá, mas não significa que ele não tem virtudes. Né? Assim como os espíritos felizes que se comunicaram no primeiro capítulo, no segundo, na verdade, eles não são puros. Né? Eles possuíam ainda seus defeitos, tinham provas para passar. E aqui a gente vê a característica do sofrimento que ele percebia, que ele merecia sofrer de fato, porque precisava aprender, mas percebia já as virtudes como a humildade, em que ele destaca esse aspecto de perceber o que ele era e como as pessoas o estavam enxergando, né? Isso causa um constrangimento natural, né? É muito ruim, a menos que nós sejamos orgulhosos e, enfim, mentirosos, a gente gosta que as pessoas nos vangloriem pelo que nós não somos, né? Mas as pessoas humildes, elas gostam que sejam encaradas como são, de fato, porque é o que são, né? Então aqui a gente vê esse aspecto. E me lembra uma outra comunicação, se eu não salvo engano, no livro dos médiuns, de um membro da igreja. E ele tinha um cargo alto, né? Não é cargo a melhor palavra mais adequada, mas para que vocês entendam. E quando ele é evocado, né, após sua desencarne, o Kardec utiliza o termo que ele tinha na época, né? Não me lembro qual era. E ele fala, olha, não me chame assim, porque tem pessoas muito mais inferiores, né, socialmente a mim, que aqui no plano espiritual estão infinitamente à minha frente. Então, eu não sou merecedor de nenhum título, nem nada do tipo. Ele me chama somente pelo meu nome. Então, esse é o aspecto da humildade, né, porque por mais que seja, às vezes, esse título ele seja um sinal de respeito, o espírito entende de outra maneira. Então, ele percebe nas minúcias do pensamento o que queremos dizer quando chamamos ele de tal forma. Então, a humildade, ela traz para esse centro do o que nós somos de fato, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque é natural com que as pessoas que enxergam a situação só de fora e não veem o mundo íntimo de cada um, tenham visões distintas e muitas vezes ilusórias sobre as coisas que acontecem, sobre o caráter das pessoas e etc. Então, é muito importante a gente sermos centrados, né, nesse aspecto. Não nos deixarmos iludir, nem com que a vaidade nos iluda, pensando que somos mais do que somos, quando na verdade ainda temos muito o que evoluir em muitos aspectos. Mas isso também não significa não assumir as nossas virtudes, porque nós as temos também, né? É importante. A humildade é exatamente o ponto de equilíbrio, entender o que nós somos, nem mais nem menos, né? Não é nem me rebaixar, o que seria falta de humildade também, nem me elevar. É só me entender como eu sou. Se eu possuo uma virtude, de fato eu possuo e a assumo, né? Porque não tem problema em assumir o que possuímos. Seria uma falsa modéstia, né? Uma falsa humildade também. E, de maneira alguma, não se vangloriar por algo que não somos ainda, né? Em fingir termos virtudes ou coisas além do que temos, porque também seria falta de humildade, seria somente o orgulho e a vaidade nos iludindo. Então, esse equilíbrio, essa lucidez de enxergar o que nós somos e nada além disso. Nada além, nada menos. Basicamente.
uma lição muito interessante que a gente consegue tirar aqui, observando a postura dele, que vai ser comentada, inclusive, por São Luís no final da comunicação também. São Luís destaca esse aspecto da humildade. Então, eu gostaria, não sei se eu já comentei num estudo, mas eu não sei se foi com vocês. Eu ouço, às vezes eu estou fazendo meu serviço aqui e ouço o rádio. Então tem um radialista que fala assim, nossa, aí a pessoa fala que o fulano faleceu, né? E ele fala assim, então, agora ele está lá no andar de cima, olhando por nós. Ele santifica todos que faleceu. Ai, eu fico com uma vontade de dizer alguma coisa, porque morreu, mudou. Então já virou santo, já está cuidando, já está, sabe, me preocupa a forma com que muitas pessoas ainda veem, né, a morte. Isso é interessante. Eu acho que funciona, na maioria dos casos, como mais um sinal de respeito e, enfim, como se fosse uma honraria, né? Mas é evidente, né, que a pessoa desencarna de maneira alguma, ela se torna melhor do que ela continua como ela era, simplesmente. Né? Mas eu acho que é muito natural esse processo de sublimar todo mundo que desencarna, né? Então, pensar com que todos se tornaram santos. Aí tinha travado. Minha internet está dando umas quedinhas, mas enfim, pensar com que as pessoas morreram ou viraram santas, né? Mas eu acho que também não seria interessante, né? Eu não vejo de uma maneira interessante a gente trazer e falar para o pessoal, não virou santo, não, né? Por causa do familiar, né? Então, eu acho que não é nenhum momento, nem seria cabível, apesar de ser verdade, né? Mas eu acho que a verdade, em alguns momentos, ela tem que ser deixada para depois. E, além do mais, a gente sabe, né? É só uma pessoa num nível muito grande de ilusão para acreditar que, de fato, a pessoa que desencarnou se tornou um anjo, porque na vida conhecia, né? Principalmente os familiares, amigos, conhecem os defeitos dos amigos e parentes. Então, a gente sabe, as pessoas não se tornam santas, né? Mas eu acho que funciona mais como no sentido ritualístico, né? De se pensar, de aliviar a dor daquele que ficou, né? Enfim, de dizer, olha, esse seu ente querido agora olha por você e cuida de você, né? No sentido mais de cuidado, de carinho, e nem sempre e nem tanto como verdade, né? Porque a gente sabe que não é assim. E nem precisa ser espírita para saber disso, né? Até qualquer pessoa lúcida que acredite numa vida após a morte sabe que as pessoas não se tornam santas pelo simples fato de morrer. Na verdade, só se torna o que é, né? E esse é o primeiro ensinamento do Espiritismo, inclusive, né? A primeira constatação que Kardec faz, que é a mais importante, é que os espíritos são os homens desencarnados. E não são melhores do que os homens por estarem desencarnados, mas pelo fato de que evoluíram. Então, desencarnou é o mesmo, só não tem corpinho material, né? Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa? O que o Vitor comentou anteriormente, né, Marlene? Está relacionado com a persona que nós estudamos ontem, né? A gente coloca uma máscara, se veste com a armadura, feito o Don Quixote, né? E sai por aí derrubando os moinhos de vento, achando que temos maior poder do que temos, né? Não é, Marlene? Ou você acha que não? Verdade, é isso mesmo. E a gente acredita, às vezes, né? Que é assim. É isso mesmo. É interessante, né? Eu acho que é um processo muito, muito diverso, né? Por muito tempo a gente pode estar muito bem em alguns aspectos e sermos boas pessoas em vários aspectos, mas isso não significa que a gente já evoluiu tudo naquele aspecto. Só significa muitas vezes que a gente não teve situações propícias para trabalharmos e nos provarmos em situações específicas. Então, às vezes a gente se acha a pessoa mais paciente do mundo, mas é que não tem ninguém testando a nossa paciência. A gente passou muito tempo sem ninguém testá-la. E é óbvio que vai parecer com que somos pacientes, de fato, né? Não tem ninguém testando a paciência, como é que vai trabalhar? É muito aquele aspecto de quando Kardec disserta na Revista Espírita sobre a não retrogradação da alma. Né? Então, espíritos que em uma encarnação têm uma encarnação equilibrada, normal, não fez nem muito bem nem muito mal, né? Encarnação neutra, e em outra reencarnação ele vem como uma pessoa maligna, assim.
Mas por quê? Porque na outra história, na outra reencarnação, ele teve oportunidade de praticar o mal. E na anterior não tinha tido. Então, pensando, né, uma pessoa que vem e vive uma vida como morador de rua, então não tem poder financeiro, vive uma série de dificuldades e que ele talvez não consiga fazer o mal nem o bem na condição ali de situação mesmo, né? Os momentos não são propícios, mas quando há a oportunidade de praticar, e aí que existe a prova de fato, a pessoa acaba caindo. Então não é que ela estava evoluída e foi para trás, não, ela só não tinha tido a oportunidade de mostrar o erro dela. Então isso é muito interessante, porque acontece com a gente o tempo inteiro. É óbvio que muitas vezes a gente vai parecer a pessoa mais virtuosa em algum aspecto, mas é porque não foi testado em nós, né? E isso acontece muito. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nos ambientes em que vivemos, as pessoas não nos conhecem em completude, né? Nem nós mesmos nos conhecemos nesse nível, mas a gente se conhece mais do que outras pessoas. Então, a gente sabe os nossos vícios, os nossos defeitos, também as nossas virtudes, por isso não podemos nos deixar nos iludir por comentários, por elogios, né? O Francis de Assis, ele tinha uma postura muito interessante. Ele agradecia tanto pelo elogio como pela crítica, né? E tinha as duas num peso comum, porque as duas, na verdade, nada mais são do que a opinião de outra pessoa, né? Se é fato ou não, cabe a nós refletir. Mas o elogio ele tem que ter o mesmo peso da crítica, porque é a opinião de outra pessoa. E aí, se vai valer a nós ou não, depende da nossa análise posterior ao comentário feito. Mas eu acho muito interessante, porque ele, Nossa, principalmente, né? interessante isso, né? Muito, porque imagina ele, né, no período em que viveu e É. teve muita fama, né? Foi muito conhecido no período em que viveu pelos sacrifícios que fez, enfim, era conhecido, fundou a sua ordem, etc. Então, era um homem extremamente elogiado, né? E ele tinha muito cuidado com esses elogios, porque ele sabia que os elogios nada mais eram do que a opinião de outras pessoas, assim como as críticas. Então, olha aí, né? Normalmente a gente não coloca no mesmo patamar, mas devem estar no mesmo patamar o elogio e a crítica, porque são comentários de outras pessoas. Né? Não dizem respeito à verdade, porque as pessoas disseram, né? Então, é algo muito interessante. O que merece muito destaque, né? É muito diferente o que as pessoas dizem com o conteúdo do que disseram. Porque, pelo simples fato das pessoas dizerem alguma coisa, não significa ser verdade. O que vai julgar se é verdadeiro ou não é o conteúdo do que disseram. Então, se a pessoa me elogia, certo. Não significa que é verdadeiro porque alguém disse, né? Porque as pessoas podem dizer o que bem entenderem. Mas será verdade a partir do momento em que eu analiso e concluo, olha, isso não me cabe, né? Tanto uma crítica negativa como uma positiva. E aí a gente faz a análise. E, na verdade, é o contrário, né? O que acontece? Quando a pessoa nos elogia, a gente fala assim, nossa, que beleza, sou isso mesmo, né? Sou isso e muito mais ainda, porque a pessoa não sabe o resto. E quando nos critica, a gente fala, essa pessoa não sabe de nada, né? E ainda excomunga a pessoa e a gente deixa ela para lá. Mas, na verdade, a gente tem que ter esse balanço, né? Esse balanço bem equilibrado e sensato e prudente, acima de tudo. Que é difícil. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa? É desse jeitinho, né, que funciona. É verdade. Tá aí, né? A gente ama ser elogiado e detesta ser criticado, né? Quando, na verdade, a gente deveria ter os dois no mesmo nível, né? Enfim, é uma reflexão muito interessante. Então, vamos continuar na leitura, João? Vou baixar aqui. Vamos lá. O médium desconhecia por completo esse nome, não lhe sugerindo nem mesmo uma vaga lembrança, pelo que supôs fosse de algum desditoso náufrago que se viesse manifestar espontaneamente a ele, como sucedia tantas vezes. Mais tarde soube que se tratava, de fato, do nome de uma das vítimas da grande catástrofe marítima ocorrida nessas paisagens a 2 de dezembro de 1863. A comunicação fora dada a 8 do mesmo mês, 6 dias, portanto, depois do sinistro. O indivíduo perecera, fazendo tentativas extraordinárias para salvar a equipagem, e no momento em que se julgava ao abrigo da morte. Não tendo qualquer parentesco com o médium, nem mesmo conhecimento, porque se teria manifestado a esse em vez de o fazer a qualquer membro da família,
é que os espíritos não encontram em todas as pessoas as condições fluídicas imprescindíveis à manifestação. Este, na perturbação em que estava, nem mesmo tinha liberdade de escolha, sendo conduzido por instinto e por atração para este médium, dotado, ao que parece, de aptidão especial para as comunicações deste gênero. Também é de supor que pressentisse uma simpatia particular, como a outros a encontraram em idênticas circunstâncias. A família, estranha ao espiritismo, talvez até mesmo hostil a esta crença, não teria acolhido a manifestação, como fez este médium. Embora a morte tivesse ocorrido há alguns dias, o espírito experimentava ainda todas as suas angústias. Era evidente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava-se vivo, lutando contra as ondas, mas ao mesmo tempo se referindo ao corpo como se dele estivesse separado. Grita por socorro, diz que não quer morrer e fala logo após da causa da morte, reconhecendo nela um castigo. Toda essa incoerência denota a confusão das ideias, fato comum em quase todas as mortes violentas. Aí, pode parar, pode parar. Olha que interessante, né, o comentário de Kardec. Deixa eu subir aqui. Então, o primeiro ponto, né, que já tinha sido destacado, ele não conhecia o médium. Ou seja, logo ele já conclui que ele foi levado por algum motivo até ali. E o mais interessante nesse primeiro parágrafo do comentário de Kardec é o médium desconhecia a situação do naufrágio. Então, como se explica isso? Como que o médium dá notícias de um indivíduo que havia desencarnado no naufrágio? A gente sabe, né? Se até 50 anos atrás a comunicação já era muito difícil, 100 anos atrás era muito difícil, então há quase 200, imagina o quão difícil era, né? Então, a possibilidade desse homem, desse médium, conhecer a situação do naufrágio era mínima, muito ínfima. E, de fato, aqui ele não conhecia. Então, como que pode, né, um indivíduo ele dar notícias de alguém que estava registradamente no barco que foi naufragado, sendo que nem o conhecia, nem conhecia a situação do naufrágio, etc, etc, etc. Então, são coisas que a ciência espírita explica. Então, a ciência espírita explica isso pela existência da vida após a morte, do espírito, que sobrevive à morte do corpo. Porque o espírito ele pode se comunicar e é dessa maneira que ele veio e se comunicou através desse médium, demonstrando a existência da vida do espírito. Então, são situações em que a ciência espírita se propõe a explicar. São fenômenos. Né? Isso não é um fenômeno somente para o espiritismo tentar explicar, mas para as outras ciências que tivessem curiosidade e, enfim, se prontificassem a fazê-lo. Porque é um fenômeno natural, gente. Aconteceu. Né? Não é uma coisa que o espiritismo criou, nem que Kardec criou. Não, aconteceu. Alguém tinha que se dispor a explicá-lo. E foi isso que Kardec fez, através da ciência espírita. Então, Kardec criou uma metodologia para que ele pudesse, então, entender o que são esses fenômenos. Para entender e achar a resposta da pergunta do como um indivíduo que não conhecia esse homem e que não conhecia a situação do naufrágio poderia dizer coisas como ele disse. Poderia narrar a situação como narrou. Aí o espiritismo traz a resposta com a sua metodologia científica e etc. Isso é uma ciência. A ciência nada mais é do que aquela que se propõe a explicar os fenômenos que o mundo apresenta. Então, por isso que a ciência está sempre em evolução, porque a gente está sempre aprendendo novas coisas, a gente está sempre descobrindo novos fenômenos que não tem explicação até agora. E aí foi o que aconteceu com Kardec, e, enfim, a partir disso se desenvolve a ciência espírita. E aqui mais uma prova, mais uma demonstração de fenômenos explicados e bem explicados e resolvidos pela ciência espírita. E aqui, né, na última frase, ele coloca: o indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas para salvar a tripulação, e no momento em que acreditava ter sua salvação assegurada. Então, ele se esforçou para salvar os outros, né? Morreu ali tentando auxiliar os que estavam junto com ele. Uma situação claramente de caridade, de esforço, enfim, e de abnegação. E aí, depois, inclusive, o São Luís vai explicar um pouco disso melhor.
Mas aqui o Kardec ele faz uma breve dissertação explicando de que muitas vezes não é o grau de parentesco, nem o grau de familiaridade entre o espírito e o médium que vai trazer um ao outro. Na verdade, é a conciliação fluídica que vai haver, independente se conhecem ou não. Então, veio até esse médium porque era mais fácil. E olha como a misericórdia de Deus é grande, porque já sabia de tudo isso e já trouxe de maneira providencial para que ele pudesse comunicar através desse médium em específico. E o próprio Kardec coloca, né, foi conduzido de maneira instintiva e atrativamente para esse médium. Então, porque esse médium ele tinha uma capacidade maior para esse tipo de comunicação, para comunicações espontâneas, não era a primeira que ele dava esse tipo de caso, de gênero, enfim. E aí o Kardec fala uma coisa interessante. Desculpe, Rita. Ele fala das questões de condições fluídicas. Então, é sempre assim mesmo, né? Às vezes um espírito pode comunicar através da Verinha e não comunicar através do João, e vice-versa. Não quer dizer que o médium seja melhor ou pior, né? São as condições fluídicas de ambos, do espírito comunicante e do médium, né? Exato, é uma questão material, né? Porque o fluido, ele é material. Então, é uma questão intransponível, não tem a ver com moral nem nada do tipo, é uma questão material. O espírito tem mais simpatia fluídica, mais conciliação fluídica do que com o outro. E é muito natural. E por isso que é importante, quando se faz o processo de evocação, primeiro se questionar ao anjo da guarda ou ao espírito que acompanha a reunião, etc. Porque esse espírito ele vai ter o conhecimento de dizer, olha, talvez não seja tão legal evocar esse espírito em específico, porque ele não tem nenhum médium propício para ele se comunicar. Mas isso era muito comum lá na Sociedade Espírita de Paris, porque tinham vários médiuns, né? Então, cada espírito se comunicava em um, e os espíritos, inclusive, diziam, né? Olha, eu prefiro me comunicar por tal médium. Então, Santo Agostinho se comunicava por um específico, São Luís também, Espírito de Verdade também. Então, porque tinha mais familiaridade fluídica, né? Essa conciliação fluídica era melhor, então facilitava. E aí o Kardec fala, né? Inclusive, a família poderia ser alheia ao espiritismo. Então, isso gerava uma antipatia, às vezes seria até improdutivo, não teria nenhum ganho em se comunicar para a família ou com a família, porque às vezes eles nem poderiam acreditar nessa comunicação. E por fim, o Kardec conclui mostrando, né, a confusão que ele tinha de fato. Né? Em algum momento ele falava que não queria morrer, em outro ele percebia o motivo de sua morte e percebia também o motivo do castigo e do tipo de morte que sofreu, etc. Então ele estava numa confusão, uma perturbação que é natural ali ao período após a morte, principalmente em espíritos inferiores, basicamente. Enfim. E aqui o Kardec ainda coloca, né, que acontece também quase sempre com mortes violentas. Há uma perturbação ainda maior do que em mortes naturais. Enfim. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses dois parágrafos? Algo que chamou a atenção? Alguma dúvida também? Sentindo falta da Lucélia, a Lucélia sempre coloca alguma questão, algum comentário, né? Hoje eu acho que ela não veio, Vitor. Não, sim. Eu sei. Estou comentando que estou sentindo falta mesmo, porque ela não está aqui. Que ela sempre coloca alguma questão. Enfim, alguém quer comentar? Não? Então a gente pode continuar. Vamos lá, João. Vamos ler o que ele se comunicou, a comunicação espontânea dele depois. 2 meses mais tarde, a 2 de fevereiro de 1864, o espírito de novo se comunica espontaneamente, pelo mesmo médium, ditando-lhe o que se segue, aliás. A piedade que tivestes dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança. Entrevejo o perdão, mas só depois da reparação da falta cometida. Sofro continuamente, e se por alguns momentos Deus permite que eu entreveja o fim da minha desventura, devo as preces de almas caridosas apiedadas da minha situação. Ó, esperança, raio celeste, como és bendita quando te sinto despontar na alma. Mas, ó, o abismo se abre, o terror e o sofrimento absorvem o pensamento de misericórdia. À noite, sempre à noite, a água,
O bramir das ondas que me tragaram não passam de pálida imagem do horror em que se envolve o meu pobre espírito. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia, assim também a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. As vossas preces me fazem bem, não mais recuseis. Não quero cair neste horrendo sonho que se transforma em realidade, quando o vejo. Tomai o lápis com mais frequência. Faz-me tanto bem quando me comunico convosco. Muito interessante. Nossa, essa comunicação aqui é muito rica, inclusive. O primeiro ponto que a gente já destaca, a gente já vem falando desde o começo da reunião, é a prece, ela traz muito alívio para o espírito sofredor. Muito alívio. E ele vem aqui e narra isso, assim como outros fizeram antes dele, Kardec descreveu aqui para nós. A prece traz alívio, então ele começa: a compaixão que tivestes pelos meus sofrimentos tão horríveis me aliviou. E, olha, além disso, essa compaixão, pelo meio da prece, do pensamento, fez com que ele pudesse aliviar os sofrimentos e pudesse entrever o fim deles. Ele coloca aqui: continuo a sofrer, e se Deus permite que, durante alguns momentos, eu entreveja o fim da minha desgraça, não é senão as preces das almas caridosas, tocadas pela minha situação, que deu esse abrandamento. Então, os momentos que ele tem de ver o fim do sofrimento que o abate, é graças às preces que foram feitas. O alívio, a visão do fim, a esperança, tudo isso é graças à prece. Então, a prece que chega até ele, e claramente ele disposto a aceitar esses bons fluidos emanados através dela. Então, olha que interessante, gente. Olha a capacidade que a prece tem de alívio, né, de ser, de fato, aquele raio de luz em meio à penumbra, em meio à escuridão, porque traz esperança, traz o novo para o espírito que até então não se encontrava em condição de enxergá-lo, não se encontrava em condição de encará-lo. Muito, muito forte essa fala dele. E aí ele fala que, infelizmente, ainda na condição que ele está, mesmo 2 meses depois, então a gente percebe que ele ainda era um espírito mais inferior mesmo, então ele passa um tempo maior de perturbação, de sofrimento, ele ainda sofria com a noite, com a água, com toda a situação do desencarne dele, que de fato foi um desencarne brusco e violento. E isso o deixa horrorizado, né? Tem medo da situação, e ele termina dizendo, né: fico mais calmo quando posso estar junto de vós. Porque é isso, né? E ele ainda faz uma comparação que eu acho muito bela. Ele diz assim: pois assim como um terrível segredo depositado no ser de um amigo alivia aquele que se sentia oprimido por ele. Olha que interessante. Então, qual o paralelo que ele faz com a prece, com a comunicação que ele pode e tem a abertura de realizar ali? É de contar um segredo que angustiava o peito para algum amigo que precisava falar de fato. Então, se solta e pode, assim, de fato, dizer, e isso alivia o espírito. E, enfim, olha que analogia interessante, que analogia bonita, né? Todos nós já passamos por alguma condição em que nos abrimos para alguém e aquilo nos aliviou de fato. É o próprio processo terapêutico, né? Quando se faz psicólogo, é isso, né? É entregar esses segredos, entregar essas dificuldades, esses anseios, angústias para outra pessoa. E isso alivia o peito, acalma. Então ele faz esse paralelo. A comunicação ali tinha o mesmo fim, né? O mesmo produto. E tanto o fato de falar, como também, claramente, a compaixão e a misericórdia que eles tinham por ele. E ele termina dizendo: não quero voltar a cair naquele horrível sonho que se torna realidade quando vejo. Pegai no lápis com mais frequência. Faz-me tanto bem comunicar-me por vós. Olha que bonito, né? Então, a gratidão que é evidente aqui nessa comunicação e de certa maneira, muito emocionante de ver todos esses bons sentimentos que são
desenvolvidos no espírito pelo simples fato de poder se comunicar, se sente agraciado, se sente acolhido, se sente feliz, aliviado e esperançoso. Então, só bons sentimentos são desenvolvidos numa reunião assim, séria e com bons fins. E é muito bonito de se ver, é muito emocionante, inclusive. A gente vê como que funciona do lado de lá, né, quando os espíritos estão recebendo isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Algo chamou a atenção? Ninguém? O pessoal está quietinho. É porque seu comentário já foi precioso. Não precisa falar mais nada, né? Eu acho. João quer comentar alguma coisa? Você que fez a leitura? Não, acho que o seu comentário foi bem, assim, completo. Beleza, então. Então, vamos prosseguir. Alguns dias depois, este espírito foi evocado numa reunião espírita em Paris, sendo-lhe dirigidas as seguintes perguntas, por ele englobadas numa única comunicação e mediante outro médium, na forma abaixo. Quem vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? Há quanto tempo haveis morrido quando vos manifestastes? Quando vos comunicastes, parecieis duvidar ainda do vosso estado, experimentando ao mesmo tempo todas as angústias de uma morte terrível. Tendes agora melhor compreensão dessa situação? Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Podereis nos dizer o motivo dessa afirmativa? Isso servirá de ensinamento para nós e de alívio para vós. Por uma confissão sincera, atraireis a misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. À primeira vista, parece impossível que uma criatura possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso se ver constantemente envolto nas vagas em fúria, provando sem cessar esse suplício, esse frio glacial que sobe ao estômago e constringe. Mas de que serve entreter-vos com tais coisas? Não devo começar por obedecer às leis da gratidão, agradecendo-vos a vós todos que vos interessastes pelos meus tormentos? Perguntaste se me manifestei muito tempo depois da morte? Não posso responder facilmente. Pensai e avaliai em que horrível situação estou ainda. Creio que fui trazido para junto do médium por força estranha à minha vontade. E, coisa impossível, servi-me do seu braço com a mesma facilidade que neste momento me sirvo do vosso, convicto de que ele me pertence. Agora experimento mesmo um grande prazer, ter como que um alívio particular que, logo vai cessar. Mas, meu Deus, terei forças para fazer a confissão que me cumpre? Contudo, depois de ser muito animado, o espírito acrescentou: eu era muito culpado, e o que mais me tortura é ter sido considerado mártir, quando em verdade não o fui. Na precedente existência eu mandara ensacar várias vítimas ainda vivas, e depois as atirei no mar. Orai por mim. Aí, vamos parar aqui. Olha que forte nessa comunicação. Aqui ele já muito mais solto em dizer, enfim, apesar de ter sido difícil essa confissão final que ele faz, mas ele tenta responder todas as perguntas, né? A gente vê ainda a confusão em que ele se encontra, ele não conseguia precisar o tempo em que ele se comunicou pela primeira vez após a sua morte, né? Quantos dias haviam se passado. E ele narra, né? É interessante como ele coloca aqui, né? Como que parece impossível alguém sofrer tão cruelmente, né? O sofrimento que ele passava claramente era muito grande. E um outro ponto que me chama a atenção é que na questão, o espírito diz, o médium evocador diz: aceitar e dizer-nos qual é a causa, será uma instrução para nós e um alívio para vós. E de fato, né, quando ele diz aqui no fim a causa do sofrimento tão atroz que ele passara,
é uma instrução para nós que estamos estudando e um alívio, claro, para ele, porque ele mesmo disse, né, agora há pouco, disse que o aliviava muito poder conversar e dizer, né, porque ele ainda fez o paralelo que eu destaquei, é como se tirasse aquilo que estava angustiado e se contasse para um amigo, né, pudesse se compartilhar numa situação de confidência, enfim, e traz esse alívio natural do próprio processo de contar aquilo que angustia a pessoa. Enfim, e ele fala, né, após muitos encorajamentos, o cara coloca o Espírito acrescenta, fui muito culpado. E ele narra que em uma existência precedente ele havia matado algumas pessoas de forma semelhante a que ele havia morrido, o que não constitui uma regra, é claro, não é porque a gente cometeu um crime de determinada maneira que a gente vai morrer daquela determinada maneira em outra encarnação. Pode acontecer, claro, como nesse caso, né, numa situação semelhante, né, ele não foi assassinado. Ele morreu numa situação semelhante por um naufrágio. Mas pode acontecer, mas não é regra, isso não constitui uma regra, porque cada caso será um caso avaliado diferentemente pela lei divina, que terá consequências distintas também. Então, dois casos idênticos não necessariamente terão consequências idênticas, vai variar de várias características e coisas insondáveis por nós, que não temos capacidade de fazer. Basicamente aqui ele narra, né, todos esses sofrimentos que ainda passava e também a comunicação que ele havia dado pela primeira vez, e como ele tinha sido levado, então trazendo da perspectiva dele, que ele havia sido levado, constrangido a falar, né? Constrangido no sentido de ser levado mesmo, né? Não no sentido de envergonhamento. Enfim, é muito interessante e a gente percebe, por mais que ele estivesse muito confuso, ele ainda conseguia passar bastante lucidez nas palavras, bastante clareza. Alguém quer comentar alguma coisa? Algo que chamou a atenção? Não? Então, teve interessante ali, como você comentou na parte anterior, sobre o psicólogo e tudo mais, aqui ele confessa que é importante ele estar falando com o médium, que ele se sente bem. Então, prova mais uma vez a importância de, por exemplo, a pessoa falar, ela ouvir, ela mesma obtém a resposta através do seu raciocínio. Eu participo do amor exigente, né? E lá a gente usa muito essa técnica. A pessoa fala, desabafa, ela mesma vai achando as respostas. E o espírito aconteceu a mesma coisa. É verdade. Se assemelha muito a um processo terapêutico, né? Como eu tinha dito. É interessantíssimo isso. Enfim, se ninguém vai comentar mais nada, acho que a gente pode ler a instrução de São Luís, que a gente, inclusive, finaliza a comunicação. E, enfim, instrução não tem nem o que falar, né? Ainda mais sendo de São Luís. Você lê para nós, João, por favor? Leio sim. Comentário de São Luís sobre essa comunicação. Esta confissão gera grande alívio ao espírito que realmente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que acabara de deixar. Era amado e estimado de seus chefes. Tudo isso era fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de voltar à Terra, onde desejara ser humano, tanto quanto fora cruel no passado. O devotamento de que deu provas era uma reparação, sendo-lhe, porém, preciso resgatar as faltas passadas por uma expiação final, a da morte cruel que padeceu. Ele mesmo quis depurar-se pelo sofrimento das torturas que infligira a outrem, mas reparai que o Mideio persegue, o pesar de ser tido como mártir. Esta humildade será levada em consideração. Enfim, ele deixou o caminho da expiação para o eterno da reabilitação. Podeis sustentá-lo com as vossas preces, levando-o a trilhar com passo mais firme e resoluto. Olha que lindo, né? Essa descrição, assim, faltam até palavras para comentar. Mas
o primeiro ponto que chama a atenção é o São Luís, deixando claro, né, de fato ele era muito culpado. No entanto, o mesmo devotamento que ele havia tido para praticar o mal, ele teve nessa existência, para praticar o bem. E teve uma existência honrosa, em que foi uma pessoa boa e querida por aqueles que o cercavam. Então, essa dedicação dele na prática do bem, e que ficou também evidente no momento de sua morte, né, que ele tentou salvar os outros, foi levado muito em conta porque ele se dedicou por fazer o bem, assim como havia se dedicado no mal, enfim. É muito interessante. E aí o São Luís diz, né, ele mesmo quis se purificar dessa maneira, ele escolheu esse tipo de prova. Né? Então, como eu tinha dito, foi uma escolha dele. Como eu disse, não constitui uma regra. Ele escolheu dessa maneira, ele quis. Poderia ter escolhido de outra, a gente sabe. E aí o São Luís destaca também, né, sobre a questão da humildade, que eu acho que de toda a comunicação foi a que mais me chamou a atenção. O magoava muito ver as pessoas o tratando como um mártir, porque ele sabia que ele não era. Então, era o constrangimento do humilde. E aí o São Luís diz, né, acreditar que será levado em conta esse seu sentimento de humildade, de fato, né? Deus não deixa nada passar. Então, a pequena fagulha de humildade que surge no indivíduo já é levada em conta. Então, aqui a gente já percebe os sinais de evolução que ele estava tendo. E aí ele finaliza dizendo uma coisa muito importante, ele deixou a via da expiação. Então, ele já estava passando aquilo, ele conseguiu se provar nessa expiação. E agora ele entra no caminho da reabilitação. E é exatamente aquele processo que o Kardec coloca na primeira parte, aqueles 3 passos para o desenvolvimento do espírito. É o arrependimento do erro, a aprovação e, por fim, a reparação. A reparação é exatamente esse extinguir a causa do mal que habita no espírito. Então, essa extinção do mal acontece e é o principal, né, o último passo, porque não se tendo mais a origem do mal em nós, não o praticamos nunca mais. Então, ele estava agora entrando no processo dessa reabilitação, de transformar-se moralmente, que é o passo mais importante. E que ele já estava dando porque ele se provou e conseguiu sair bem dessa provação, que é mais interessante. Então, enfim, e aí a última coisa que ele fala, né, com vossas preces podeis apoiá-lo. Então, olha, orem por ele. E fica a lição sempre em toda a comunicação que a gente está lendo. Orem pelos outros, orem por si, porque é muito importante, porque traz força, traz segurança, traz firmeza, essa confidência com Deus, esse contato com Deus, ele permite com que nós sejamos mais fortes, mais seguros e firmes. Então, São Luís termina aí de maneira excelente a comunicação, dando aí uma belíssima instrução para nós. Alguém quer comentar alguma coisa? Muito interessante, né? Como os demais. Esses casos eu acho tão importantes para nós, né? Porque são verdadeiros, eles aconteceram. Muito interessante mesmo. Muito bom. E sempre batendo na tecla da oração, né? Então nós precisamos orar mesmo, né, gente? Igual você falou, por nós, pelos amigos, pelos inimigos, pelos que a gente conhece, pelos que a gente não conhece. Viu? Uma pessoa precisa de oração, vamos orar, né? Então, aproveitando, quem está assistindo as palestras de quinta-feira é sobre a prece, está maravilhoso, né? Os estudos que eles têm trazido, fantástico. E que capítulo maravilhoso, né? Muita gente não entende o quão providencial esse capítulo é, né? Às vezes as pessoas acham que é um capítulo só de prece e nem leem ele. Porque, olha, só prece ali, né? Não precisa ler. Mas, gente, o tanto de instrução que tem tanto na prece, em questão de conteúdo doutrinário, como também nos comentários que Kardec faz antes de colocar as preces. É um capítulo essencial. E outra, se não fosse essencial, ele não teria dedicado um capítulo para isso, né? E o último ali, deixando claro, né? A prece, ela tem que estar incluída no estudo, né? Então, esse aspecto da prece, a gente até se cansa de falar disso, mas é importante porque ela tem que ser recorrente. Ela é muito importante para nós. Ela nos aproxima de Deus, ela nos fortalece, nos dá esperança, nos dá alívio. E, enfim, é maravilhosa. Acho que resume tudo. E, enfim. Então, acho que para a gente finalizar, vamos fazer uma prece, né?
Se ninguém tiver mais nada para comentar.